Você compreende a palavra graça, que significa favor imerecido? A falta de compreensão dessa palavra tem causado muito estrago na vida espiritual das pessoas. E eu gostaria de compartilhar com você alguns textos bíblicos que vai nos ajudar a compreender de fato o significado dessa palavra graça, com relação à nossa salvação em Cristo Jesus. Judas escreveu uma carta. Nessa carta, o tema principal dessa carta foi para que os cristãos defendessem a sua fé e batalhassem pela fé. Porque alguns falsos profetas introduziram dentro da igreja e esses falsos profetas mudaram o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, na carta de Judas, no verso de 4 a 7, está escrito assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, depois que não creram. Bom, Judas, escrevendo essa carta, ele disse que certos indivíduos, alguns líderes, se introduziram dentro da igreja sem serem percebidos. E esses líderes, se você continuar lendo a carta, você vai perceber que esses líderes, eles estavam apenas preocupados em ganhar o dinheiro dessas pessoas. Então eles pregavam uma mensagem que agradava aquelas pessoas e o público, para que quanto mais pessoas tivesse, então mais dinheiro ele tirasse dessas pessoas. Esses líderes eram pessoas que apenas preocupavam com você mesmo, com ele mesmo. Preocupavam em apenas encher sua própria barriga, mas não estava preocupado de fato com o reino de Deus. Por isso, esses líderes tinham apenas uma preocupação, em agradar o público a qual eles estavam pregando. Por isso, transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem. O que é isso? Transformar a graça de Deus em libertinagem. Muitas pessoas não estão compreendendo o significado dessa palavra graça. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, se eu não me engano, verso 8 e 9, de que nós fomos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a Bíblia é clara em dizer que nós não somos salvos porque nós merecemos, mas somos salvos pela graça de Deus. Favor imerecido. Nós não merecemos, nossos atos nos condenaram. Desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, toda a raça humana estava destinada à condenação eterna. O nosso destino espiritual já estava traçado desde Adão e Eva. O destino que nos aguardava era o lago de fogo, o juízo eterno, a condenação eterna do nosso Deus contra nós. Era isso que nós tínhamos. Então, nós não fomos salvos porque nós merecemos, porque nós já estávamos condenados. Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós pecamos, nós não merecíamos a salvação. Mas Jesus, pela fé em Cristo, Deus estabeleceu um plano de nos salvar através da fé em Jesus. Por isso o texto então vai dizer que pela graça nós somos salvos, porém, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas pegam essa palavra graça e eles não compreendem essa palavra graça. Esses líderes religiosos, inclusive da nossa atualidade, estão também transformando a graça de nosso Deus em libertinagem.
eles querem dizer que nós podemos ser salvos, mas podemos continuar no pecado. Nós podemos ser salvos uma vez que nós cremos em Jesus, mas nós não precisamos ter mudança de vida. Eu posso ser salvo uma vez que eu creio em Cristo, mas posso continuar vivendo na minha vida de pecado, porque eu sou salvo pela graça. Esse é o entendimento de muitos líderes religiosos dos nossos dias. Muitas pessoas têm ido para a igreja, fazer parte de alguma igreja, mas eles acreditam que apenas crer em Cristo, de fato, ser batizado e fazer parte dessa igreja, agora ele pode continuar vivendo na prática do pecado, porque ele já está salvo, porque a salvação é pela graça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então havia uma crença naqueles tempos já, de que uma vez que nós somos salvos pela graça, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então havia um entendimento de que se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, havia um entendimento de que quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus será sobre a minha vida. E as pessoas então estavam indo para a igreja, se tornando cristãos, entre aspas, e continuavam vivendo uma vida deliberadamente no pecado, para que a graça de Deus se tornasse cada vez mais abundante em suas vidas. Mas o apóstolo Paulo diz, permaneceremos nós no pecado para que a graça de Deus se torne mais abundante sobre nós? É claro que não. Então observa que a graça de Deus, ela não me libera para continuar vivendo a minha vida errada que eu vivia antes. A graça de Deus, ela não me dá autoridade para me entender de que eu posso ser salvo e continuar na prática do pecado. Deixa eu te explicar para você o que é graça de fato. O que isso significa? Todos nós estávamos condenados ao fogo eterno, ao lago de fogo. Todos nós pecamos contra Deus. O nosso destino já estava traçado. Isso é só você olhar na Bíblia e você vai ver que toda a raça humana estava condenada diante de Deus. Então, não foi pelas nossas obras que nós fomos salvos. Não. É pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, uma vez que nós cremos em Cristo, o sacrifício de Cristo nos tornou justo diante de Deus. Isso é graça. Deus nos salvou sem nós merecermos. Nossas atitudes nos condenou. Mas Ele deu para nós, de graça, um presente. Através de Cristo, todo aquele que crê pode ter a vida eterna e ser cancelados os seus pecados. Isso é graça. Nós fomos salvos pela graça. Não foi pelas nossas obras, mas foi pela fé em Cristo Jesus, para que ninguém se gloriasse. Portanto, ninguém deve se gloriar pela salvação porque merece. Ninguém merece. Nós fomos salvos pela graça. Mas o que as pessoas não compreendem é que uma vez que eu creio em Cristo, eu preciso agora ter uma mudança de vida. Eu não posso continuar na prática do pecado. Porque senão eu estou transformando a graça de Deus em libertinagem. Usando essa expressão graça para mim continuar vivendo na prática do pecado. Eu quero ler com você 3 textos que vai nos mostrar qual era a mensagem central da pregação de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Em Mateus capítulo 3, verso 2, está escrito assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então veja bem, qual era a mensagem central de João Batista? A mensagem central de João Batista e o tema central de sua mensagem não era para que a gente viesse até Cristo para ter vida boa neste mundo. Vir até Cristo para ter salvação e continuar vivendo na prática do pecado. Não.
O tema central da mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que significa a palavra arrependimento? Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de caminho. Então, uma vez que eu creio em Cristo, a minha vida precisa ser mudada. Arrependimento, eu não preciso chorar para mostrar que eu me arrependi. Porque muitas pessoas choram quando faz algo de errado, dizem ter arrependido, mas levanta dali e continua na prática do pecado do mesmo jeito. Não, arrependimento significa eu mudar as minhas atitudes. Então, eu estava morto nos meus pecados. Cristo me salvou uma vez que eu creio no sacrifício dele naquela cruz. Me salvou não porque eu mereço, mas pela graça. Mas uma vez que eu fui salvo pela graça, eu preciso agora mudar a minha vida, mudar o caminho no qual eu estava seguindo, e agora eu vou seguir o caminho de Jesus. Jesus também, por sua vez, ele vai iniciar o seu ministério dizendo assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observa que a mesma mensagem de João, Jesus está pregando ela, dizendo: arrependei-vos, muda de vida, abandone os seus pecados e volte-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19, os apóstolos também vão pregar a mensagem, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Observa que a mensagem de João, a mensagem de Jesus e a mensagem dos apóstolos era uma única mensagem, convidando a humanidade a se arrepender dos seus pecados, a mudar as suas atitudes, a mudar o seu comportamento e as suas vidas, para que possam então ser cancelados os seus pecados. Então entenda aqui comigo uma coisa: não é possível eu dizer que sou cristão, fazer parte de uma igreja e dizer que sou cristão e continuar na prática do pecado. E você pode estar me perguntando: o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Tudo aquilo. Tudo aquilo que Deus diz que é pecado na sua palavra, isso é pecado. Portanto, eu queria que você entendesse comigo que a palavra graça é de fato favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, mas se nós de fato confessamos Jesus como nosso Senhor, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, está escrito: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ali está dizendo que para mim ser salvo eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. Muitas pessoas estão convidando os outros a confessar Jesus como Salvador. E não está errado. Mas a palavra de Deus em Romanos, Paulo, ele diz que nós precisamos confessar Jesus como Senhor. Todo mundo quer um Salvador. É por isso que muitas pessoas estão indo para a igreja e muitas igrejas estão lotadas de pessoas. Mas as pessoas continuam na prática do pecado. Porque ter Jesus como Salvador, a maioria das pessoas quer. Mas o texto nos convida a confessar Jesus como nosso Senhor. E a palavra Senhor ali significa dono. Isso significa que a partir daquele momento ele passa a ser o nosso dono. Isso significa que a partir daquele momento eu não vou mais viver do meu jeito, mas do jeito dele. Não da minha maneira, mas da maneira dele, porque ele me comprou. Então, salvação é pela graça, mas a graça não me dá o direito de continuar vivendo na prática do pecado. A Bíblia nos convida a nos arrepender, a mudar as nossas vidas, a mudar o nosso caráter, a mudar os nossos pensamentos e nos voltar para Deus. Eu quero que você entenda comigo que o fato de eu concordar com o pecado, e nós estamos vivendo uma sociedade que o pecado cada vez mais é conformado, as pessoas, a igreja está se conformando com o pecado, cada dia que passa mais.
Eu queria dizer para você que o maior sinal da vinda de Jesus, o maior sinal, não é guerra, não é rumores de guerras, não é fome. Se você observar Mateus capítulo 24, onde Jesus está falando dos sinais da sua vinda, de todos os sinais de guerra, de fome, de rumores de guerras, todas essas coisas Jesus vai citar uma vez apenas. Mas no verso 5 ele vai dizer assim: levantarão falsos cristos e enganarão a muitos. No verso 11 ele volta a dizer: levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. E ele vai falando de vários sinais sobre a sua volta. E no verso 24 ele volta a unir esses dois versos dizendo: se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Se possível fora, enganaria até os eleitos de Deus com os sinais e maravilhas que vão fazer. Observa que de todos os sinais, o único que ele cita 3 vezes, e repete ele 3 vezes, é sobre o engano religioso. Paulo vai dizer que antes da volta de Cristo precisa acontecer uma grande apostasia no mundo. E essa apostasia de fato é esse abandono da fé. As pessoas iriam se afastar da verdadeira fé. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nos nossos dias. Eu queria dizer para você que o fato de eu concordar com o pecado não faz Deus concordar com o pecado. As igrejas podem aceitar o pecado. Pastores, por ganância, por mudar o evangelho para que o evangelho seja aceito por pessoas, por você, ele pode mudar o evangelho. Mas Deus não muda a sua palavra. A palavra de Deus, aquilo que era pecado há 3.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, continua sendo pecado até hoje. Deus não vai mudar a sua palavra. Pecado foi, é e sempre continuará sendo pecado. Portanto, aquilo que a Bíblia diz que é pecado nunca vai mudar, continuará sendo pecado. Você pode concordar com ele, você pode aceitar ele na sua vida e praticá-lo. Viver uma vida deliberadamente, ir para a igreja e achar que está sendo salvo por isso. Mas eu quero dizer para você que o seu destino e o meu destino, se nós não nos convertermos dos nossos caminhos e nos voltar para Deus, continuará sendo lago de fogo. Nós precisamos nos converter dos nossos pecados e não viver mais do meu jeito, da minha maneira, daquilo que eu gosto de fazer. Eu queria compartilhar com você um texto do apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 16, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha que interessante o apóstolo Paulo está nos dizendo. O apóstolo Paulo está nos dizendo que ele não merecia salvação. Ele blasfemou, ele era blasfemo, ele perseguiu a igreja. Paulo matou muitos cristãos na sua ignorância, vivendo de uma maneira errada diante de Deus. Mas uma vez Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco. E a partir daquele dia, Paulo, ele confessa Jesus como seu Senhor. E Paulo não passa mais a viver uma vida do seu jeito. Muito pelo contrário, de perseguidor ele passa a ser perseguido. Paulo vai abrir mão da sua vida por amor a Cristo, dos seus desejos, da sua vontade. Mas Paulo vai dizer que pela graça Deus chamou ele para um ministério, para ser apóstolo. Porque ele diz que a graça de Deus superabundou na sua vida por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo chega a dizer que ele era o pior dos pecadores, mas Deus usou ele como exemplo para mostrar para todos que creem em Cristo
que Deus pode salvar até o pior dos pecadores. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, que Deus ele quer salvar todos os pecadores. E nós somos pecadores. Deus quer salvar toda a humanidade. Não importa o que você pratica, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, mas Ele quer te salvar. Ele quer me salvar. Não existe diferença de pecado. Nós todos somos pecadores. Eu quero dizer para você que Deus, Ele quer nos salvar. Nós somos pecadores, nós não merecemos. E nós vamos ser salvos pela graça. Se você confessar Jesus como seu Senhor, você pode ser salvo. Mas entenda uma coisa. A vida de um salvo tem que ser diferente. A vida de um salvo tem que ser de acordo com as vontades do seu Senhor. Já estou crucificado com Cristo e vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o que a Bíblia nos ensina. O morrer é lucro e o viver é Cristo. Muitas pessoas estão nas igrejas, mas não sabem o significado de ser servo de Deus até hoje. Muitas pessoas estão servindo a Cristo, achando que estão servindo a Cristo, mas estão vivendo de acordo com as suas vontades, ainda não renunciou sua própria vida. Eu quero dizer para você que a mensagem do Evangelho e Jesus ele nos convida a calcular o preço do discipulado. Jesus ele vai nos ensinar que nós precisamos calcular o preço do discipulado. Tem muitas pessoas que dizem, não, nós somos salvos pela graça, continua na vida de pecado. Muitas pessoas dizem que Jesus já pagou todo o preço na cruz e que nós agora não precisamos fazer nada. É só crer nele, ir para uma igreja, batizar, acabou. Posso então continuar desejando coisas más, fazendo coisas más, amando ao dinheiro. Eu posso continuar fazendo. E aí eles esquecem de que Jesus ele disse que nós precisamos calcular o preço do discipulado. Inclusive ele vai citar para nós dois exemplos. Um exemplo é que uma pessoa, antes de construir uma torre, ele primeiro precisa sentar e ver o preço que fica e calcular tudo aquilo. Porque senão ele pode começar, mas não pode ter condição de acabar aquela construção. E ele vai dizer, todo aquele que não renunciar a tudo que tem, inclusive sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então entenda uma coisa, não é possível ser cristão, de fato ser salvo, os meus pecados só são perdoados, eu só alcanço a misericórdia de Deus e a graça de Deus quando de fato eu morro para mim mesmo e eu renuncio às minhas próprias vontades. Hoje, existem muitas igrejas, muitos líderes religiosos que por ganância, porque está só de olho naquilo que você tem, ele não está preocupado com a salvação da sua alma. Como diz Judas na sua carta, ele não está preocupado com que você seja salvo, ele quer apenas encher o bolso de dinheiro. E ele então diz para você que você pode ir para a igreja, creu em Jesus, agora você pode continuar na prática do pecado. Não, você não pode continuar na prática do pecado. Todo relacionamento íntimo entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher, tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, continuará sendo pecado. Isso nunca vai mudar. O adultério continuará sendo pecado. A mentira continuará sendo pecado. Todas as coisas que a palavra de Deus diz que é pecado, continuará sendo pecado. E o fato de eu concordar com o pecado, você pode concordar com o pecado enganando a si mesmo. Você pode viver na prática do pecado, mas isso não vai fazer Deus aceitar o pecado. Você pode aceitar, mas Deus não. Mas entenda uma coisa, a graça de Deus só alcança aqueles que de fato compreendem essa graça. E que confessa Jesus, mas que muda as suas atitudes, muda o seu caráter, muda os seus pensamentos. O mundo cada dia mais se torna cada vez mais religioso, mas o mundo a cada dia que passa também se distancia mais de Deus. As igrejas a cada dia que passa estão mais lotadas de pessoas.
Mas cada dia que passa, a sociedade evangélica se torna cada vez mais corrupta. Eu queria que nós compreendêssemos, eu queria deixar esses textos para nós refletirmos aqui hoje, nessa manhã. Dizer para você que a graça de Jesus Cristo, ela quer alcançar a mim e a você. Ninguém vai ser salvo porque merece. Mas eu quero dizer para você que o pecado na vida de um cristão, ele tem que ser acidente, não premeditado. Porque em Hebreus capítulo 10 diz que se eu viver uma vida deliberadamente no pecado, não resta mais sacrifício para mim. Consciente de que eu estou pecando. Ter a consciência de que eu estou errado. Ter a consciência de que eu estou fazendo coisas erradas. Não vale nada se eu não tomar uma atitude de arrependimento, de mudança de atitude na minha vida. Portanto, eu estou aqui falando para você e para mim, para que nós possamos refletir e pensar, porque não vale a pena passar 30 anos numa igreja, não vale a pena passar tanto tempo reunindo, seja em qualquer lugar, seja numa denominação, seja nas casas, seja em qualquer lugar. Não vale a pena passar esse tempo achando que eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu ainda continuo vivendo uma vida deliberadamente no pecado. Eu quero dizer para você que se você continua vivendo no pecado, está aceitando o pecado na sua vida, eu quero dizer para você que a graça de Cristo ainda não te alcançou. E se alcançou e você está começando a voltar a viver a sua vida do seu jeito, eu convido você, enquanto é tempo, rápido, a mudar suas atitudes e a voltar para Deus, porque você está no caminho de apostatar da fé. Que Deus possa abençoar você, a mim, que nós possamos compreender o que significa de fato essa palavra graça. Graça, favor imerecido. Paulo é um exemplo de que Deus pode salvar o pior dos pecadores. E ele usou Paulo como exemplo para mostrar para nós de que ele quer salvar a todos nós. Jesus te ama. Deus nos ama. Mas ele quer que nós arrependemos dos nossos pecados e mudamos as nossas atitudes. Porque o que nós fazemos não faz bem para nós. Não faz bem para nós. E é por isso que ele diz que é pecado e que nós precisamos mudar a nossa vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que eu tenha conseguido transmitir para você aquilo que estava no meu coração. Deus te abençoe.